Ele não chegou a conhecer o crack, mas tem experiência de sobra para debater o tema das drogas. Foi traficante, foi recuperado e hoje coordena uma comunidade terapêutica no Piauí. Eu vendia, no mínimo, 4.000 quilos de maconha por dia. Então, eu fui um fruto do tráfico, eu fui um fruto da falta de espaço na rua. Eu morei na rua, sou de uma família muito boa em Belo Horizonte, fui criado com toda a educação possível que um filho pode ter da família, com amor, dignidade, né? Mas, como o nosso companheiro ali falou, a falta de espaço que não é somada ao nosso indivíduo, ao nosso jovem. Eu conheci a droga com 11 anos de idade, né? E aos 25 era considerado um dos homens mais ricos na questão da droga e um dos homens mais perversos que já existiu nesse Brasil. Então não era para mim estar aqui nesse momento falando com vocês. Era para mim estar morto ou num presídio, né? Enfrentei presídios, enfrentei aquilo que eu causei à sociedade, né? Paguei pelos meus erros. Isso em 84. A dor da minha família foi muito grande. Teve a morte de um irmão meu e a minha reinserção na vida, né? Então, assim, teve uma dor e uma alegria. Eu entrei numa comunidade terapêutica, não para me recuperar, mas para esconder. E lá eu tive, com muito carinho, muito amor, muito aprendizado e muita organização, com disciplinas, né, e normas onde você vai aprender, ter na sua vida, que eu consegui ter uma mudança. Quando a gente fala em droga, a gente pensa em pobre, preto e mais nada. É a grande engodo que a sociedade colocou para todos nós. A droga, ela não tem religião, ela não tem classe social, ela não tem nada. O que ela tem? Ela tem uma destruição familiar devastadora. Então, a perspectiva que o jovem tem é descobrir o que é escondido, né? Mas nós temos que preparar as nossas famílias a ser o amigo dos nossos filhos. Nós temos que preparar os nossos filhos a conhecer o mundo e ter as escolhas. Eu cito um depoimento que me chocou muito no meu estado. Num dado momento, foi preso no Piauí, aliás, eu estava visitando como governador um município chamado Alvorada do Gurgueia, um município pequeno, 4.000 habitantes. E ali, durante uma solenidade, uma mãe se ajoelha aos meus pés, chorando, clamando, desesperada, porque os seus filhos estavam envolvidos com drogas. No final da solenidade, eu ouvi ela e mais algumas pessoas dizendo que aquela pequena cidade, no sul do Piauí, estava já tomada principalmente pelo crack. Então ali acertei com a Polícia Federal, com a Polícia do Estado, foi feita uma operação, foram presos 2 jovens e mais um adulto, 2 menores inclusive, e eu fui visitá-los. E ele me contou, ele disse, olha, pode voltar lá que já tem outros 2. Você pode voltar lá que já tem outros 2. Eu mandei voltar e já tinham mesmo outros 2. E ele explicou por quê. Primeiro, a gente ganha R$3.000 em média, não é, por mês. Nem o vereador da cidade ganha, tá certo, esse tanto. Então, nem o professor, enfim, 3.000 por mês naquela localidade. Segundo, a forma como ele colocou. Ele coloca, inclusive, que o grande parâmetro ali era viciar as mulheres. Porque as mulheres, pela dependência, era uma arma para eles importante para aumentar a rede de clientes. Eles organizavam festas, elas participavam e, pela necessidade, ela oferecia o seu corpo em troca do parceiro experimentar uma droga que rapidamente vicia. Então, veja, ali eu compreendi que ou a gente tem algo muito forte nesse país, ou a gente vai ter problema. Isso que está acontecendo, veja, é por isso que está chegando às comunidades rurais, está chegando a outras áreas. Na política e nem na questão da droga, para o adolescente, espaço vazio. Aquele espaço ele vai ocupar, ou para o bem. E por que não tem espaço? Porque ele não tem lazer, ele não tem esporte, ele não tem atrativos que o levem a desenvolver aquelas questões do sentimento, do afeto,
que ele perde muitas vezes na relação familiar. Mães separadas, que trabalham, que o filho fica solto, e aí cria-se de novo um ambiente negativo para isso. Mas, acima de tudo, ocupar os espaços na vida do jovem, na vida da família, ocupar os espaços na cidade, nas ruas. Nós temos em Porto Alegre um viaduto chamado Viaduto Imperatriz, que é um viaduto que fica ao lado da Universidade Federal, da URGS, abaixo do João Pessoa. Ana Amélia conhece ali, né, Ana? Esse viaduto, ele é reduto de consumo de crack, prostituição, tráfico, várias pessoas foram assassinadas, e a CUFA pediu o viaduto para a prefeitura, um incomodado viaduto, pegamos esse viaduto, a exemplo do que a CUFA do Rio de Janeiro fez no viaduto Negrão de Lima, que é um viaduto que fica ali em Madureira. Pedimos esse viaduto e estamos agora ocupando esse viaduto com atividades positivas, levando jovens em parceria com a campanha Crack Nem Pensar, fizemos aí uma semana de ocupação desse espaço, era para atendermos 700 jovens, atendemos 2.300. Sobre a questão das comunidades terapêuticas. E eu percebo também, no Brasil nós temos digamos, um veso, não faz, mas não deixa fazer. Não faz e não deixa fazer. A comunidade terapêutica, o que é? Foi uma necessidade que a própria sociedade encontrou de um caminho para a emergência. E esse caminho, essa emergência, acabou dando um sinal de que é possível, sim, com a união de todos, resolver um problema. Por que, doutor Célio, a comunidade dos médicos psiquiatras resistem ou há resistência na área médica a respeito das comunidades terapêuticas? O dependente químico, ele tem algumas sequelas quando está usando droga. Tem alguns que precisam de ser acompanhados com medicamento. Tem outros que vão ter sequelas para o resto da vida. E tem outros que não. E a consciência, isso cria uma dificuldade para o profissional de lidar no dia a dia. Né? E como a questão dele profissional, de estar no dia a dia, de ter que atender muita gente, de ter que ganhar dinheiro, de ter poucas coisas, aquilo que leva mais tempo dele fazer é antiprodutivo para a sua profissão. Então há um grande problema para ser resolvido nessa questão. Que droga não é tão somente uma questão de polícia ou uma questão de saúde, é uma questão também de educação, de segurança pública, de trabalho, de renda. Como bem disse o Dr. Boa, droga é business, né? E isso tem um impacto na nossa sociedade, na nossa população. É problema também de previdência, é problema dos setores do legislativo, é problema do executivo, é problema do judiciário, é problema da nossa sociedade como um todo. E qualquer intervenção, se não houver o esforço de todos esses segmentos e de alguns outros, que porventura eu tenha esquecido de mencionar, esse esforço não vai ter os resultados que nós gostaríamos que tivesse. Que seria livrar a nossa sociedade, as nossas crianças e adolescentes, principalmente, dessa situação. Nós temos 1 milhão de pontos de venda de álcool no país, provavelmente mais de 30% deles não regulamentados, não regulados, né, pelas regras mínimas de sanitarismo e tributação. E acredito que tenhamos um número semelhante, né, de distribuidores de pontos de venda de crack no país. Mas assim, então a sociedade não se perturba com essa chacina que ocorrerá novamente no feriado de Corpus Christi. É certo que ocorrerá, todos sabemos que ocorrerá, e nós parece que a sociedade evidentemente segue passiva diante dessa contingência. Os países que estão vencendo, eles introduziram uma nova cultura na sociedade, por isso que isso não é simples assim. Ou seja, você imagine a rede de formação para um país com 190 milhões de habitantes, o tamanho da rede de formação que nós temos que fazer nas escolas, na família, nas empresas, nas lideranças, em todas as áreas, para poder a gente ter uma nova cultura sobre isso. A gente acha natural, nas nossas casas, ter os lugares para guardar bebidas, essas coisas todas, né? E depois nos surpreendemos com as consequências, né, do que acontece. Então, é uma mudança realmente brutal. No próximo bloco, o mercado das drogas e um consenso. É preciso um conjunto de políticas públicas para o combate ao crack. A gente volta já já. Olá, no programa Em Discussão, vamos falar de uma das drogas mais devastadoras que a sociedade moderna vem conhecendo, o crack. Quando ele está usando o crack, ele faz isso, ó, põe no cachimbo
Não conseguia mais trabalhar, não conseguia estudar, abandonei estudo, abandonei a família, abandonei os amigos de verdade. Então o crack faz tudo isso com a gente. O crack, suas consequências, a política de saúde ou a falta de uma política de saúde apropriada para o combate, prevenção e tratamento do usuário estão sendo debatidos no Senado Federal. Uma comissão temporária foi criada especialmente para tratar da questão das drogas. No Em Discussão de hoje, especialistas falam em audiências públicas do avanço do crack no Brasil. O consumo do crack, por meio do fumo, faz com que a substância chegue diretamente aos pulmões, que tem uma superfície maior e uma absorção maior absorção que a membrana nasal, e no caso, então, uma absorção muito rápida e muito intensa. E essa intensidade faz com que o crack tenha um efeito quase que imediato, depois de poucos segundos, mas também tem um efeito que dura menos. Então, é muito intenso e tem uma duração curta, 5, 7 minutos. Aí passa. O que chama a atenção do uso de crack é que tem um poder maior de dependência do que a cocaína. Isso porque os efeitos são tão intensos e muito rápidos e com duração de minutos. Então, para ter mais uma vez essa sensação de prazer, o usuário precisa consumir mais uma pedra. Ou seja, o usuário, muitas vezes, não consegue nem sequer sair do local onde adquiriu a pedra, e por isso você tem essa tendência dos usuários se agruparem no mesmo local onde você tem a venda, você também tem o consumo. Você usar uma pedra, é 6 segundos que ela vai para a cabeça. No máximo, 4 minutos você tem a depressão dela, porque não é loucura, é uma depressão, né? E automaticamente você tem que fumar. A compulsividade. Eles falam que as pessoas, usuário de crack, comete crime porque está usando crack, é outra grande mentira. Porque quando ele está usando crack, ele faz isso, ó, põe no cachimbo. Ali, se ele tiver 100 gramas, ele fuma 100 gramas. Se tiver 1 quilo, ele fica, defeca, ele faz tudo no canto dele ali. Mas não sai dali. Agora, o senhor está longe de imaginar abstinência, a compulsividade para buscar outra pedra para fumar. Aí ele é capaz de matar a mãe, é capaz de matar o pai, é capaz de não... Ele perde todos os valores. Eu vim para cá procurar um tratamento devido ao uso, depois que eu conheci o crack, né? Que foi aonde eu me afundei, foi aonde eu perdi a confiança dos meus familiares, de vizinhos, de parentes, perdi minha dignidade, deixei de ser o pai que eu era, né? As coisas ruins que eu fiz eu não posso mudar, mas através dessa casa eu estou aprendendo a viver o presente e aprendendo a construir meu futuro, né? Não conseguia mais trabalhar, não conseguia estudar, abandonei estudo, abandonei a família, abandonei os amigos de verdade. Então o crack faz tudo isso com a gente. Eu sou um exemplo do que aconteceu comigo, mas isso tudo tem um tratamento, que hoje é o que a comunidade terapêutica como a Fazenda da Paz busca fazer. Chamou bastante atenção a gente, porque havia uma ideia disseminada, como falou quem me antecedeu, de que usou crack e morreu. E esse trabalho do Ministério da Saúde com a Fiocruz e a Unifesp, ele, como manchete, ele vai ser divulgado nos próximos dias, ele mostra que 1/3 realmente vai a óbito, 1/3 continua convivendo com o uso e 1/3 cura. Então, nós estamos diante do 1/3 que vai à morte, 85% é por morte violenta, não é por morte diretamente relacionada ao uso da droga, é morte relacionada à violência por dívida e por acesso ao seu custeio como usuário. No ano passado, entrevistamos alguns usuários de crack em profundidade para um estudo sobre a relação do uso do crack e espaço urbano, e todos os usuários falam assim: doutor, essa droga deixa a gente mendigo, essa droga é uma droga que a gente não faz mais nada quando começa a utilizá-la. Mas muitos desses pacientes entrevistados têm 10, 8, 11 anos de uso de crack e variações e flutuações nesse consumo que mostram que, apesar de ser uma droga que gera um estado de disfunção, de quebra social muito intensa, o crack permite uma evolução também para uma evolução de um consumo, às vezes, não tão compulsivo, não tão desastroso
e vamos dizer, uma normalização na vida dessas pessoas que colocam, não, eu já uso há 10 anos, tem momentos que eu uso mais, tem momentos que eu uso menos, mas continuo utilizando a substância. Ou seja, contrário à ideia de que uma vez utilizando o crack, a gente utiliza o crack até a morte ou até a completa negação de todas as capacidades cognitivas do ser humano. Isso não é necessariamente uma verdade em termos dessa substância. O relatório da ONU, o último relatório, ele mostra que o consumo de álcool ele se situa na mesma margem que ele sempre se situou, entre 50% e 60% da população. O cigarro, ele vem caindo, graças àquelas campanhas, ele já foi da ordem de 40%, está na ordem de 25%. A maconha no mundo, houve uma diminuição de produção, mas os usuários, eles migraram dos 3% de sempre, eles migraram uma parte nos países ricos para as anfetaminas. Então, segundo a ONU, a droga que mais aumentou a incidência foram os estimulantes do sistema nervoso central para países ricos. Para países pobres, o subproduto da cocaína. A questão de querer dizer que o crack não é epidemia, eu quero salientar que o Ministério da Saúde reconhece que existe 1% de brasileiros com crack, são 2 milhões de pessoas. A ONU trabalha para o Brasil com 3%, são 6 milhões. No caso do Rio Grande do Sul, só citar um caso particular, a Federação dos Municípios levantou e constatou que 70% dos municípios há ocorrência de crack, em 70% dos municípios. 70% no Rio Grande do Sul, que é 495 municípios. Lá no Piauí, nós vamos ter um encontro agora com os municípios, né? 99% dos municípios do Piauí estão infestados do crack. Em relação às comunidades indígenas citadas pela senadora, a gente tem observado, não tem dados estatísticos que comprova em sistemas oficiais, que comprova o aumento da prevalência de uso de droga dentro das comunidades. Mas o que há, de fato, são relatos das equipes de saúde que trabalham com essas comunidades, de que este aumento vem sendo cada vez mais intenso. Destaca-se, em primeiro lugar, o consumo de álcool como o maior problema desses povos indígenas e seguido pela forte entrada do uso de drogas, de todos os tipos de drogas, inclusive o crack, principalmente por se tratar de populações com baixo poder aquisitivo, que vivem em situações sociais muito desfavoráveis e que não teriam condições de adquirir drogas mais caras. Então, o crack tem tido uma presença, uma penetração muito intensa entre os povos indígenas. Com relação à utilização dessas comunidades como mulas e como porta de entrada, há relatos nas regiões de fronteiras que comunidades indígenas possam estar sendo utilizadas como pontos de entrada dessa droga, e a utilização dos próprios indígenas, primeiro num movimento de oferecer, de disponibilizar para o consumo. Aí o consumo gera o vício, e para a manutenção desse vício se utiliza essas comunidades para alojar e para entrar com a droga no país. O mais angustiante, gente, né? Nós estamos vendo que o crack está chegando nas comunidades rurais. Você não via isso. Quer ver como é que isso... lá, né, era muito raro isso, né? E nós estamos vendo. E não é por isso que eu estou aqui, mas também por isso, porque a gente está vendo que é uma coisa que está tomando uma proporção que, se não tiver uma reação, daqui a pouco nós vamos ficar refém, né? E as famílias reféns de filhos viciados, os que não são, ele levantou muito grande. O problema de uma família que tem um filho e um irmão é muito grande, porque as pessoas sofrem muito. A CUFA vive um dilema nesses últimos 10 anos, que é essa briga, senador, entre o urgente e o importante. Discutir a questão do tratamento
é extremamente urgente, porque não temos legislação para isso. Trabalhar com a prevenção é extremamente importante. Então, tem horas que a nossa cabeça ela vai prestar mais atenção no urgente, tem hora que vai prestar mais atenção no importante. Eu puxo carinhosamente para olharmos para o jovem que é usuário, mas se um jovem na família é usuário, os outros 4 filhos que não são, muitas vezes são prejudicados. Então, nós temos também que voltar os olhos para aqueles jovens que não usam, porque se eles verem que a sociedade só está olhando para o usuário, ele vai dizer, olha, poxa, então eu vou virar usuário que a sociedade vai olhar para mim. No próximo bloco, o depoimento de quem foi usuário de drogas e hoje recupera crianças e adultos. E o trabalho e a polêmica em torno das comunidades terapêuticas. A gente volta em instantes. Senadores e especialistas concordam. O país carece de uma política uniforme para o combate ao crack e outras drogas. Faltam recursos, capacitação e o envolvimento de toda a sociedade. É justo falar em drogas lícitas? Confira. Nós não podemos nos descolar de uma coisa. Tem as drogas ilegais e tem as drogas legais. Normalmente é na festinha que tem a cerveja, a pinga, o gin, o rum, a cuba, que, não é que começa ali a se oferecer também outras drogas. É científico isso. No mínimo, 80% em cada uma das unidades de tratamento, seja ela pública, seja ela privada, quando se examina ao que está dependente. Como ele começou do cigarro, começou do álcool, começou de outras drogas. Então, a gente fechar os olhos para isso é não ir no problema da forma correta. O crack, na verdade, não é uma novidade, o colega já salientou, nada mais é do que cocaína, né? A iniciação, sempre salientando, segue sendo rigorosamente a partir das drogas lícitas, dentro de casa e tipicamente sob a anuência de papai e mamãe. Sejam papai e mamãe muito organizados ou pouco organizados, sejam colegas, quem sabe companheiros de profissão de cada um de nós, nós adultos tipicamente somos negligentes, somos condescendentes com o uso de substâncias lícitas, grande porta de entrada para todas as substâncias, crack incluído, para nossos jovens. E nós seguimos mantendo essa atitude realmente do Rio Grande do Sul, quem sabe, ao Acre, né, extremamente licenciosa, parece que até ingenuamente licenciosa, né, graças, obviamente, à pressão da cultura em que essas substâncias, especialmente o álcool, são tidas como questões relevantes do ponto de vista cultural para a integração social, embora elas possam propiciar realmente essa grande avenida de ingresso no uso de substâncias. Nós não estamos tratando das drogas, não podemos tratar as drogas distante de uma noção de mercado. Nós estamos tratando a droga numa sociedade capitalista, onde existe uma economia paralela à economia formal, que é a economia das drogas, entre outras economias paralelas. E que também é mercado. Crack é dinheiro, crack envolve mercado e, principalmente, o mais importante é que o comércio do crack, ele contamina as estruturas da sociedade. A corrupção é muito grande. A presença das instituições e de agentes das instituições públicas lucrando com o crack, seja em que nível for, é importantíssimo de ser avaliado. A questão que envolve a falência de um sistema consumista, onde o vazio existencial vai sendo preenchido não através de alimentos consistentes, alimentos mais profundos, vamos dizer assim, mas através do consumo exagerado de tudo. Se nós fizermos a conta, entre os dependentes químicos de tabaco, de álcool, de remédio para dormir, de remédio para emagrecer, de solventes voláteis, tipo cola de sapateira, etc., etc., de sexo, de consumismo de compras, nós vamos ver que a humanidade hoje é uma humanidade completamente anestesiada por algum tipo de informática substância. Agora, viu? Informática, né? Quer dizer, a tendência, por isso que eu falei, todos nós somos pré-dependentes químicos por natureza. Vários países adotaram medidas. Ampliar a idade mínima para a venda de cigarros e bebidas. Por quê? Porque é exatamente antes dos 21 anos que se dá a maior parte das dependências. O Brasil tem coragem de fazer isso? Ampliar impostos da droga legal para financiar todo o sistema, já que a outra é ilegal. Ou seja, o que os outros países fizeram, aumenta, não é, os impostos de bebidas importadas
e nacionais, e com base nisso você reduz consumo, é o primeiro impacto que tem com o aumento do preço, e do outro você gera fonte de financiamento. Nós vamos ter coragem de fazer isso? Exigir licença especial para o comércio que vende bebida e álcool. É um tipo de política pública que países adotaram. Nós vamos ter coragem de adotar um sistema como esse? Então, estou citando aqui exemplo de políticas públicas já conhecidas, testadas, algumas que não deram certo, outras que deram certo. Ficou bastante claro aqui que a ausência de políticas públicas acarreta, né, e viabiliza e favorece a busca de outras alternativas. E que não só estas áreas que estão mencionadas, né, segurança, justiça, saúde, assistência e educação, mas é preciso um conjunto de outras possibilidades e de outras oportunidades, de esporte, de cultura, de lazer, de desenvolvimento de potencialidades, de inclusão no mundo do trabalho, né, e este conjunto de políticas públicas precisa realmente definir uma rede em parceria com a sociedade, porque só os nossos serviços são absolutamente insuficientes, né? Embora tenhamos uma proposta de cobertura, mas de qualquer forma eles são insuficientes. O que a gente observa na experiência do dia a dia é que a gente procura lugar para internar, procura uma rede, uma existência de uma rede para o atendimento desses usuários, que muito parecem com usuários de outras substâncias, porque o crack é uma substância que dá dependência, como o álcool, como a nicotina, e essa rede não existe. Não basta despejar dinheiro na área da dependência química, porque isso não vai resolver. Mas sem um dinheiro garantido, sem fontes de financiamento continuadas, a gente entende que fica esse sobe e desce. Se o governo é um governo mais sensível, ele investe, se o governo é menos sensível, ele não investe. Então, essas fontes de financiamento são orçamentos estaduais, emendas parlamentares, mas termino minha fala aqui fazendo a sugestão, que já discuti com o senador Wellington Dias, que é de estimular a criação de uma contribuição social a ser cobrada no valor de rótulo de bebidas e de tabaco, de 1% do valor de rótulo, para capitalizar o atual FUNAD, que é o Fundo Nacional Antidrogas. Embora o plano do Senad seja realmente um plano que não se pode colocar nenhum óbice, o seu custeio é insuficiente, porque o proposto no orçamento, 400 milhões para 27 estados, que se transformaram em 90 milhões autorizados e que se transformaram em 5 milhões gastos. Isso chama atenção. Ao doutor Aloysio, eu queria... O senhor mencionou aqui a questão da Senad, que foi para o Ministério da Justiça. É o lugar adequado para estar esta secretaria nesse lugar? Ou ela tem mais a ver com saúde do que propriamente com segurança pública e repressão? Eu entendo que o Ministério da Justiça é não só um Ministério da Justiça que pune, mas da Justiça Social. Foi o que eu disse, quando nós estávamos, quando a Senad foi para o gabinete da Presidência da República, nós imaginamos que tínhamos nos dado muito bem, que nós estávamos diretamente, eu brinquei de falar que não estávamos na cozinha, depois vimos que a cozinha era muito pequena, que a gente não cabia nela. Então a dificuldade de se falar com o Presidente da República é muito maior do que se falar com o Ministro. Então, realmente, assim, eu entendo que se for para o Ministério da Saúde ou do Desenvolvimento Social, você vai ter uma pulverização. Nós temos que ter conhecimento de fato da região e não descer leis, né, e técnicas, tecnocratas, goela abaixo para o Brasil todo sem conhecer as regiões. A droga, o traficante conhece as regiões. E o Brasil não. O ponto alto dessa comissão é que a gente tenha as condições de ter um esboço de proposta a ser apresentado numa conferência que possa, a partir daí, ser um parâmetro para o Brasil. Um parâmetro para o Brasil, para o sistema, para a rede, e voltado para tudo. Para a prevenção, como ponto principal, voltado para o tratamento, voltado para a reinserção social e para nortear as políticas públicas. O Em Discussão fica por aqui. Você também pode acessar o programa pela internet www.senado.gov.br/TV. Participe, mande sua mensagem. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo Em Discussão.